Vamos ali, vem cá. Vocês veem um pouquinho de trabalho nosso. Olha a saúde do bichinho, né? Que tranquilidade, olha. Então, ó, você vê, esse tá estressado. Tá feliz aí, ó. Eles mamam antes da ordenha, mamam depois e à tarde é tudo deles. Mas não faz 2 ordenhas. 2 motivos, né, que a gente não é muito de acordo. A gente não precisa muita coisa para viver. E outra coisa que você fica mais sem tempo. Tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Você trabalha, né, durante o dia, à tarde você quer tomar umas, né, fazer um churrasquinho. Ó. Agora em vez de eu tomar uma cachaçinha ali e dar um relaxado, eu vou tirar leite. Não, deixa o Deus tirar. Eu tiro. O que eu aproveitei hoje para mim já tá bom. Tá bom demais. Esse tá bom demais. A gente trata eles muito bem, o gado não tem estresse nenhum, viu? E quando o gado ele percebe que está sendo bem tratado, né, não está maltratando, eles não fazem sujeira nenhuma. É. Acontece de fazer toda a ordenha, não é todo dia, mas às vezes acontece hoje mesmo. Foi pouca vaca, só 8, mas nenhuma fez sujeira aqui. Agora você quer ver desandar tudo, maltrata uma ou um bezerro. Desanda tudo. Caxia, lavoura, jurema, chanhosa, mazuca, boneca, andorinha. Bem-estar animal faz qualidade no leite. É impressionante. É porque muita gente, quase todo mundo, pergunta por que o queijo é diferente, por que o queijo tem mais qualidade. Isso tudo faz parte. Olha, eu faço queijo desde a idade de 8 anos. E aí casei, vim morar aqui, vim fazer queijo também. Minha vida é fazer queijo. Eu, pelo menos, que faço queijo todo dia, eu sei se o queijo está de defeito. É? Sei. Só de olhar? Só de olhar. O batido do queijo aqui manda. Se você bater no queijo, fazer igual um pão dele, tum-tum, é que não tá legal. É, tem que ter uma sabedoria, né? Um controle, senão não faz. Agora, o queijo ajuda muito a gente, não vou falar se ajuda todos, que o queijo, se ele tiver bom, ele mostra. Se ele tiver defeito, ele mostra. O queijo define ali na maturação dele, ou ele vai ou ele fica. O queijo não aceita conserto. Errou, acabou. Cresci aqui em volta dessa banca.
Desde petitinha, quando eu já comecei a ajudar, eu não alcançava a banca, né? Aí tinha um banquinho que a gente tem até hoje, colocava aqui, aí eu molhava a barriguinha toda para poder ajudar. Quando eu fui para a cidade mesmo, para poder estudar, né, fazer a faculdade, eu cursei administração, porque meu sonho era trabalhar no banco. Achava linda que as mulheres chique, de roupinha engomada, para trabalhar no banco. Depois das minhas férias, não queria aquilo mais. Falei assim, não é isso que eu quero mais. Por quê? Aqui é nosso, então eu vou trabalhar numa coisa que é nossa, né, para nós. Roça não é mais igual antigamente. Antigamente você chegava na cidade, você falava que era da roça, com algum botina, você era bobo da roça. Hoje não. Hoje você chega de botina num lugar, você é poderoso, você estufa o peito e fala assim, eu sou da roça. Hoje a gente tem orgulho de falar que a gente veio da roça e que a gente mantém essa tradição. Vivi parte da vida na cidade, eu tinha o sonho de ser da roça, né? A vida inteira eu pensando isso. E chegou um dia que eu deixei de fazer o que eu fazia na cidade, voltei para a roça e comecei a produzir queijo, né? Você fazia o queijo e era obrigado a vender ele fresco. O queijeiro ia na sua propriedade, ele que botava o preço no queijo, você tinha que vender. Antes vendia a cada 30 dias, baixou para 15, depois 10, depois começaram a vender queijo até 3 vezes por semana, né? Então, se perdeu um pouco da história e da cultura nesse meio tempo aí, né? Eu sou filho de produtor daqui, sou a 4ª geração, e desde criança o comprador de queijo que vinha de fora, de Passos, comprava queijo na fazenda do meu pai, levava esse queijo para São Paulo, sul de Minas, vendia, voltava no mês seguinte, comprava do meu pai. O ciclo do comércio do queijo, que já era centenário aqui na canastra. E de vez em quando ele chegava e falava, olha, a fiscalização me pegou, jogou criolina nos queijos, eu perdi a produção toda. Eu criança perguntava ao meu pai por quê, ele falava, não, esse queijo diz que é ilegal fazer esse queijo. E aí eu fui para a faculdade estudar agronomia, matéria de laticínios, e os professores de laticínio me disseram que realmente tinha que acabar com o queijo de leite cru, porque o queijo de leite cru era risco à saúde pública. O queijo de leite cru, ele contamina muito à toa. E se o queijo estragar, igual nós que vende um queijo, que é um queijo, por exemplo, rastreado, né? Não pode sair da queijaria, pode sair para descartar. Você não pode ter um produto mais ou menos e pôr no mercado. Eu fui pela primeira vez à Europa estudar o crédito cooperativo, mais um final de semana andando por Paris, e quando eu entrei no supermercado Bon Marché, aquelas gôndolas cheias de queijos, queijo de vaca, queijo de cabra, queijo de ovelha, queijo mofado, queijo branco, queijo curtido no capim, queijo, N tipos de queijo, e aqueles queijos caríssimos. E aí eu tô olhando aquilo assim, namorando, produtor, filho de produtor, e de repente estava escrito numa placa, fromage et lait cru, ou seja, queijo de leite cru. Aí eu pensei, mas espera aí, por que aqui pode e lá no Brasil não pode? Já viu o absurdo da Europa poder fazer queijo de leite cru, vender esse queijo de leite cru no Brasil, e nós produtores fazemos o queijo de leite cru, porém ilegal. Políticas públicas, né, que existiam no estado não tinha assim uma visão, né, pro queijo artesanal. Então, assim, o produtor que vivia da venda do queijo canastra, ele não tinha assim muita facilidade. Ele era tido como um produto que não era legalizado, né? Então não tinha uma legislação específica direcionada para o queijo artesanal. Toda a legislação que vinha até então, nessa época, ela era mais voltada para o queijo industrial. Todas as críticas que eu tenho em cima da legislação são críticas assim, de uma falta de um estudo mais profundo do conhecimento do nosso queijo. Porque tudo que tem de estudo é muito em cima dos queijos pasteurizados.
A legislação, no jeito que está aí, ela não atende os pequenos produtores, ele não consegue, entendeu? E ela é excludente. O pequeno produtor de queijo tinha dificuldade de vender o queijo maturado. Na época, a lei permitia a comercialização após a maturação 22 dias. Então, alguns produtores, por incentivo da Emater, que já haviam feito o curso de boas práticas pela Emater, que já estavam com a queijeira regularizada e a fazenda, né? Eles tinham essa dificuldade de comercialização. Então, resolveram se unir para poder abrir mercado. Então, a Procan, ela é uma associação que ela veio assim com um dos principais intuitos dela de unir os produtores para a gente tentar agregar um pouco mais de valor, né, na venda dos queijos, mas não na venda em si, na qualidade do queijo, produzir um queijo artesanal com mais qualidade, com mais higiene. Então, inicialmente, lá atrás, quando ela foi fundada, né, ela foi fundada no ano de 2002. Então, naquela época, o queijo canastra ele era um queijo ainda tido como clandestino. Nós ficou nessa aí de queijo barato quase que a vida inteira. Mas aí a gente começou a entender que não estava andando, sabe? Eu falei, não dá, já vou tentar buscar uma tradição que era dos meus avós, dos meus pais, que é o queijo amarelo, porque esse queijo amarelo não existia mais, não. Eu trabalho com um pouco de biodinâmica. Mas o que mais importa para mim na biodinâmica é o espírito dela. Todas as coisas que estão envolvidas dentro da chácara, né, é o resultado do produto, entendeu? Não é uma coisa separada, você não faz uma coisa. Então, isso começa desde o cuidado que você tem lá na terra, né, com os micro-organismos que estão na terra, né, até você sair no produto final, que é o queijo. Alexa, toque, Vivaldi. A grande dificuldade que eu vejo hoje é que as pessoas enxergam a propriedade só como um meio de ganhar dinheiro e não conseguem separar isso de um organismo. E muitas vezes você tem algumas coisas na propriedade que às vezes não te dá dinheiro, mas te levam ao equilíbrio. Se você tivesse vindo aqui há 2 meses atrás, né, que estava frio, né, apesar desse ano não ter sido inverno, coisa, o jeito de eu fazer queijo é completamente diferente. Porque a temperatura interfere demais. As estações, de uma maneira geral, né? Na maneira de você fazer, porque ele puxa mais rápido ou mais devagar. Então, o que eu procuro fazer? Equilibrar isso na maneira de fazer, entendeu? Quanto mais você espreme aqui, ó, o soro vai saindo mais gordo. Aí você fica aqui, o soro, você tá tirando o soro com gordura, entendeu? Aí se você larga ele aqui, o soro vai saindo naturalmente, entendeu? O queijo aqui faz sozinho, por isso que a região aqui é boa para fazer queijo. Qualquer um faz, se você não atrapalhar ele, faz sozinho. É só você não atrapalhar. Veio aqui para Canastra o Marcial Marguet, francês, produtor de queijo do Comté, e quando ele chegou e conheceu toda a nossa produção, ele já provou queijos maturados nossos e já disse, vocês têm um dos melhores queijos do mundo, vocês precisam trabalhar e eu vou ensinar vocês. Eu vou ensinar 4 conceitos básicos para vocês começarem a aplicar e daí dentro de poucos anos vocês terão o padrão dos queijos europeus franceses. E aí ele trouxe 4 conceitos básicos para nós.
água potável na queijaria, animais livres de zoonoses, boas práticas de ordenha e fabricação e o conceito da rastreabilidade. Com esses conceitos, nós conseguimos estruturar, junto com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Lei 14.185, que foi a primeira lei de produção de queijo de leite cru. E aí veio a Emater trazendo as tecnologias, assistência técnica, o IMA tentando normatizar isso. Claro que esses embates sempre existiu entre o produtor e o legislador sanitário. Mas quando você produz um leite de qualidade, o queijo nasce de qualidade. Então, a parte sensorial desse queijo sobe muito a qualidade. E isso vale dinheiro. Veio a época de chuva. Os meus queijos que eu falava que eram amarelinhos, lisinhos, bonitos, começou a chuva, eles começaram a branquear. Lúcia vinha, eu fazia lavar meus queijos. Porque meus queijos, naquela época, para ser os bonitos, era os amarelos. E a gente estava naquele resgate de cultura, de maturar queijo, tradição de queijo amarelo. Eu não queria essa mudança. Mas Lúcia achava bonito. E um amigo ficava induzindo que poderia ser bom. Então deu força para ela. Nesses intervalos, nesses meses, 2 meses de chuva, teve uma final de semana, ia ter visita, falei, lava meus queijos que tem que estar bonito. Ela obedece bem, eu sou o cara bravo. Tinha 30 queijos, ela lavou 15. Então ficou 15 lisinho, amarelinho, e 15 já com um pouco de fungo. Então tivemos, os turistas vieram, vendeu todos os queijos com fungo e não vendeu nenhum amarelo. Esse dia eu perdi a briga para os fungos e para ela. Não se lavou mais os queijos, as chuvas foram embora e os fungos não foram. Então hoje a gente já pode dizer que já conhecemos os funguinhos pelos nomes, a gente já sabe lidar melhor com eles, o que pode, o que não deve. Então a gente já consegue fazer um controle certinho, assim, né, na medida do possível, porque são tudo naturais. Ninguém trouxe os fungos para cá, eles apareceram porque eles estão no ambiente, né? Qualquer ambiente que tiver condições propícias para eles desenvolver, eles vão desenvolver. Nós estamos na sala de maturação dos nossos queijos. Eles chegam aqui no 3º dia e aí vão seguir por aquela prateleira que começa lá embaixo e vai subindo. Na medida que ele vai maturando, ele vai vindo, vai chegando até chegar aqui no ponto final já de venda, para ele ter a ação do fungo e o tempo necessário também de maturação. Então, é realmente um berçário, eu chamo aqui de minha creche, porque é um cuidado que você tem como se fosse filhos, assim. Precisa ter essa atenção, essa dedicação todo dia. Se você coloca um queijo na prateleira e não vira ele não vai ter uma boa maturação. Você percebe que é tudo muito natural mesmo, porque alguns estão com a crosta mais grossa, outros mais fina, outros não estão completamente mofados porque a umidade e a ventilação interfere muito. Então, é tudo natural, não tem segredo e não tem muito o que fazer, né? A gente cuida deles, mas a natureza que toma conta. A região da Canastra, elas são 8 municípios que compõem a nossa região. São Roque de Minas, Piuí, Vargem Bonita, Medeiros, Bambuí, Tapiraí, Delfinópolis e São João Batista do Glória. São todos esses municípios que têm a mesma micro-região, um clima parecido, a vegetação do solo, o nível de chuvas, nível de altitude das fazendas, né, que produzem, e um outro principal fator, que é o fator cultural e histórico da produção do queijo canastra. Todas essas regiões, todas essas fazendas, a produção do queijo em si é feita da mesma forma. Tem muitos que estão naquela situação de vender queijo aí de 18, 20 reais. Tem muito, coitado, muito. Agora que tem um queijo assim certificado, jamais adequado, não são muitos. Esse é um selo que vem
da França para identificar o queijo canasta, sabe? A gente tá vendendo muito mais queijo depois que pegou usar. Essa daqui, ela é uma etiqueta de caseína. Ela é feita da própria proteína do leite. Ela adere na superfície do queijo e ela é a forma que a gente encontrou, a única forma segura para a gente ter a rastreabilidade dos nossos queijos. Após a embalagem a vácuo, né, ele é identificado na embalagem, no rótulo, o lote e o produtor. Tem a identificação, a gente consegue fazer a rastreabilidade do queijo. O CISB, que permite a comercialização dentro do país. A gente consegue enviar o queijo para todo o Brasil. Agora, esse selo aí tirou o nego da moita. Porque todo mundo que usa o selo, ele é cadastrado lá na Europa, né? E aqui também. Cada produtor tem um número diferente. Cada produtor tem um número. Você pegou um queijo com selo de caseína, viu o número? Se você lê ele ali, você sabe qual que é o produtor. Hoje nós temos que fazer isso por consciência. É a única chance que tem de salvar o queijo artesanal e o artesão como ele é. Porque ali é o único lugar que o produtor tradicional, o produtor realmente tem voz. O modo de fazer é a única maneira de preservar o artesão. Meu sonho agora, para eu mostrar para o mundo o meu queijo, o jeito que eu faço o queijo. A busca é para sempre a gente produzir o máximo de coisas daqui, entendeu? Com o mínimo de coisa de fora, porque para você poder expressar todo o terroir que a terra tem. Como que esse queijo vai expressar o terroir? O máximo de terroir dele é o dia que a minha vaca estiver lá no pasto, comendo a gramínea que veio ali naquele terroir. Então, assim, precisa ter essa ideia de o que é o terroir. Você precisa expressar no seu produto aquilo que vem realmente da terra. 2015, o queijo nosso da canastra e mais 11 queijos do estado foram levados clandestinamente para o concurso mundial de tour na França. E lá o Guilherme da Estância Capim Canastra ganha a primeira medalha de um queijo brasileiro na Europa. Você imagina como é que isso foi para a mídia? E nós, né, Vitória, ganhamos um Oscar aqui agora. A gente chegar onde chegou hoje, com o reconhecimento que a gente tem, né, com todas essas premiações que a gente tem, reconhecimento e toda a divulgação que tem em cima do queijo hoje, para a gente é muito legal. Merecimento mesmo.